vai ver uma parte de ti, e a parte que está fisicamente projetada. Será? Será que a gente é esse corpo aqui? Né? Então é muito pouco. Eu fui buscar mais informações, né? Peguei o dicionário o Mini Aurélio, não fala nada sobre autoconhecimento. Aí a gente vai onde? Wikipédia. Entra no Google, né? Bota lá autoconhecimento, isso aí é fantástico. O Google, ele atende a gente em tudo. E veio lá uma definição que eu achei excelente sobre autoconhecimento. E ela começa com isso aí, ó. Autoconhecimento, o conhecimento de si, é a investigação de si mesmo. Gente, quando a gente começa a despertar, nós nos damos o entendimento de que temos que ser investigativos. Sem tu investigar as coisas, tu segue o rumo que os outros te mandam, né? Ou seja, os fatos aparecem na tua frente, mas tu não sabe interpretar. Alguém interpreta para ti e tu diz, então tá, é isso aí, né? Então, quando a gente começa a caminhada do autoconhecimento, nós temos que sair desse padrãozinho. E temos que nos tornar investigadores, fundamental. Tu tem que investigar. Investigar quem? Claro, a ti mesmo. Mas como é que eu vou me investigar? Não é uma coisa muito fácil, né? Então, esse é o grande, eu diria assim, ó, uma das coisas fundamentais é tu ter essa capacidade de investigar. Vamos sair daquilo que todo mundo diz e vamos nós mesmos buscarmos informações a respeito, né? Eu não posso me perguntar para mim mesmo, vamos lá, Rui, te diz quem tu é. Diz para mim, vamos lá. Eu vou ficar quieto ouvindo e não vai vir nada, né? Por quê? Vamos descobrir. Então a gente tem que partir para essa investigação. Seguindo esse entendimento, o autoconhecimento envolve o uso da autoconsciência e o desenvolvimento da autoimagem. Uau, já está começando a ficar mais interessante, né? O que é o uso da autoconsciência? O que é isso, autoconsciência? O que é consciência? Né? O que é para vocês consciência? É uma mente pensante? Será que é só isso aí? Né? Então nós temos que entender que nós temos consciência. E nós temos que começar a olhar para a nossa consciência. O processo de fazer isso aí é um pouco complicado no início. Mas depois ele torna-se muito tranquilo. E o desenvolvimento da autoimagem. Ou seja, como tu te enxerga? Quais as características que tu enxerga de ti? Se tu tivesse, vamos dizer assim, que te definir para alguém, como tu te definiria? Né? Quais são as características que tu tem? Então, se eu fizer uma pergunta para cada um, né, te define. Como tu te vê? Eu sou do sexo masculino, meu nome é Rui, gosto muito da natureza, sou formado em informática, ou seja, eu ia dar várias características a respeito de mim, daquilo que eu entendo como eu, né? E quando entrar nos aspectos de personalidade, aí a coisa começa a ficar interessante. Personalidade, personalmente, como eu sou? Sou uma boa pessoa, gosto dos animais, gosto de tudo, sou uma pessoa pacífica, me dou bem com todo mundo. Assim, ó, a tendência é a gente se colocar num certo patamar. Eu passei por uma empresa multinacional que fez um treinamento com todos os funcionários, desde dos serventes de limpeza até o diretor-presidente. Então, como é que ela fez isso aí? Eram milhares de pessoas, 1.500 na época, dividiam em várias turmas, cada turma tinha entre 20 a 30 pessoas, que é um número bom assim de se trabalhar com isso aí.
em cada turma, mas assim, ó, o que compunha essa turma? Era muito diferente as características das pessoas. Não pegaram uma turma só de diretores, uma turma só de funcionários, outra só de tal. Não. Foi misturado. Então, tu tinha diretor, servente, tu tinha um técnico em eletrônica, um técnico em informática, né? Então tinha de tudo ali, administrativo, não sei o quê. Então, 20 pessoas assim, né? Numa fábrica que mais ou menos se conheciam. Então se fez vários trabalhos de vivência, né? Qual era o objetivo? O objetivo era melhorar a qualidade do trabalho. Por quê? Porque quando a gente está numa empresa, né, é muito normal, pelo menos aqui no Brasil, quando dá algum problema em algum produto, alguma coisa, a gente fabricávamos computadores, dava um problema. Quando chegava na fábrica para resolver, era um tal do jogo de empurra, não é a outra área que é responsável, não é a outra, não, mas esse problema é assim, é de outro, ninguém assumia nada. Quando não brigava entre si, né? Gerentes brigando, ou funcionários brigando, ninguém querendo assumir a coisa. Então, o objetivo desse trabalho era fazer com que as pessoas entendessem o que precisava ser resolvido, né? Que o fundamental era parar com as brigas e, vamos atacar tudo isso aí. Então, vamos reunir um grupo de pessoas, vamos atacar esse problema e vamos resolver. Pronto. Sem culpar ninguém, sem ir em busca, né? Então, a gente fazia várias vivências. E a mais impressionante de todos, e me marcou profundamente, foi um trabalho que a gente fez, assim, ó, depois era uma semana mais ou menos, imersão, né? Lá no penúltimo dia, uma das mais difíceis vivências, que era o seguinte: pegava, acho que uns 10, 15 minutos para cada pessoa. A pessoa saía lá para fora, tinha um quadro, né? A pessoa ficava fora, não ouvia nada. Vamos ver as qualidades dessa pessoa, tanto boas quanto ruins. Então, vamos lá, vamos escrever. Aí as pessoas diziam, amigável, arrogante, pretensioso, se doa para o trabalho. Então, assim, ó, eram várias características. Na minha vez, quando eu fui lá para fora, a imagem que eu tinha de mim mesmo, era completamente diferente do que os outros tinham de mim. E isso aconteceu com todo mundo, gente. Teve gente que ficou branco quando chegou e olhou no quadro as características. E outra, quando eu entrava, eu lia e tu não sabia quem colocou aquilo ali. Porque o trabalho, cada um dava a sua opinião sobre determinadas características e tudo mais, né? Para que isso aí? Para tu ver realmente como os outros te enxergam. E isso dá um choque de realidade na gente muito grande, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande a se iludir sobre nós mesmos. Não adianta, por mais que vocês tentem achar que não, a gente se ilude sobre determinadas características. E as outras pessoas não. Elas veem mais diferente. Claro que algumas, se tem uma rusga, elas aumentam, né? Mas, enfim, o que é importante nisso aí? Esse tipo dessa coisa de não te conhecer faz com que crie atrito com outros que também não se conhecem. Mas tu conhece o outro. Aliás, nós somos os donos, assim, ó, nós conhecemos profundamente todo mundo. É verdade? Né? Todos que estão à nossa volta. Mas e a gente? Será que a gente conhece realmente? Então isso aí foi um choque muito grande. Foi a primeira vez que eu tive um choque de opa, para aí, tu está iludido com relação a algumas coisas. Desce desse pedestal e começa a perceber que as coisas não são bem isso que tu está pensando, né? E que isso tranca a maneira de te relacionar com os outros. Claro que a gente não percebe determinadas coisas que a gente tem. Não, e muitas vezes não é por mal, né? É falta de autoconhecimento pura e simplesmente. Então, essa autoimagem
é fundamental a gente desenvolver essa autoimagem sem essa coisa da ilusão. E também pode ser um projeto ético quando que se busca a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo. Aqui eu coloquei projeto ético. Por que projeto ético, gente? Que quando a gente está em busca de autoconhecimento, é fundamental que trabalhemos a honestidade. A gente aprende desde criança que a honestidade é tu, com relação a objetos, principalmente, né? O que é teu, o que não é teu, não é teu. Então isso é honestidade. Não é meu, pronto, é dos outros, então eu vou ser honesto com relação a isso aí. Mas a honestidade vai muito mais além disso, né? E a gente muitas vezes cria uma característica de honestidade com todos à nossa volta. Mas se esquece de ser honesto aqui dentro, contigo mesmo, né? Então é importante tu ter uma ética contigo mesmo, buscar ser honesto contigo mesmo. Quando eu descobri isso, eu entendi o seguinte: pô, no momento que eu for honesto comigo mesmo, automaticamente eu vou ser honesto com todo mundo. Então é importante, mais do que tudo, é buscar essa auto-honestidade. Para quê? Para ser mestre de si mesmo. O que ele quer dizer com ser mestre de si mesmo? Essa automaestria com relação aos pensamentos, aos sentimentos, né? E aos poucos ir te conhecendo e fazendo as mudanças necessárias. Para quê? Para nos tornarmos um ser humano melhor. Então essa é a motivação do autoconhecimento. Bárbaro, fantástico. Hoje de manhã, quando eu estava revendo isso aí, de repente me veio uma outra palavrinha. Integridade. O que é integridade, gente? Primeiro, quando nós começamos a nos despertarmos para o autoconhecimento, o que a gente busca? Integridade. E o que seria ser íntegro? Uma pessoa totalmente proba, irrepreensível na sua conduta. Essa é uma das características de quem é íntegro. Ei? Olha só. Muito importante isso que tu falou. Ela disse que é difícil. Então tá, que bom que tu percebeu isso. Vamos adiante então. Tem outras coisas envolvidas. Outra característica da integridade é ser honesto, incorruptível. E essa coisa da honestidade que eu já conversei aqui com vocês, principalmente da auto-honestidade, ela te leva também a tu não te corromper. Não te corromper com ideias, com ideologias, com sentimentos ou com qualquer outra coisa, né? Então, tu busca cada vez mais essa integridade. E mais, ter reputação ilibada, não tocada, sem mancha, pura. Quando entrou essa aí da ilibada, vocês se lembram de alguma coisa? Lamentavelmente, né, a nossa corte máxima, cuja característica principal deveria ser nisso aqui, está totalmente contra, né? Mas eu não vim aqui para falar de política. O importante é o seguinte: o que é a reputação ilibada? Né? Sem mancha, né? uma pessoa pura, né? Então, vejam bem, nós estamos buscando assim uma perfeição, né? Nossa! Que mais? Conduta reta, uma pessoa honrada, ética, educada, inocente, pura ou casta. Casta aqui, castidade, não é que não vá fazer sexo, mas quando fizer, faz em função de um sentimento puro.
que era? Não? Uma pessoa justa, perfeita, pura de alma e de espírito. Teria muito mais coisas a falarmos e que faz parte da integridade. É verdade? Mas eu acho que isso aí é suficiente, estamos todos enquadrados aqui dentro. É verdade? Se disserem que não, não quero nem saber, não vou ouvir, não me interessa. Tá? Não precisa dizer. Não, amada, não é impossível, né? Eu diria o seguinte, assim, ó, com honestidade para cada um de vocês, como você se enquadra disso aí? Alguns vão dizer, puxa, eu estou muito longe, outros vão dizer, bom, tem algumas coisas que eu já integrei ao meu ser, mas eu preciso buscar outras coisas, né? Então, o que é isso aí? Eu tenho que investigar mais sobre mim mesmo, eu tenho que me entender mais, eu tenho que entender minhas emoções, meus sentimentos, a maneira como eu penso, as culturas, ou aquele conjunto de regras da sociedade que muitas vezes te levam equivocadamente a alguma coisa, né? E buscar a minha essência. Então isso implica, novamente, desatrelar um pouco as ideologias religiosas, filosóficas, políticas, né? E que tem, vamos dizer assim, nos feito caminhar num certo rumo e que não nos trazem a paz de espírito. Por quê? Porque provavelmente alguma coisa a gente vai encontrar e que não está de acordo com a filosofia religiosa que a gente segue, ou a filosofia política que nós estamos seguindo, enfim. Né? Existe um monte de regras de certo e errado que a sociedade diz é isso aqui e que às vezes não é. Então a gente tem que sair fora um pouco disso aí. Né? Tem que buscar dentro de ti mesmo como tu é. Tem que buscar esses valores, tem que pesquisar. Vocês têm que se tornar um investigador. Mas não um investigador da vida alheia, porque até hoje, assim, todos são formados, né? Investigamos a vida alheia, todinha a gente sabe tudo dos outros. Mas eu estou fazendo essa proposta aqui exatamente para inverter. Vamos começar a investigar a nossa vida, né? Entender o que vem a ser integridade. Ela não fazia parte disso aqui, eu coloquei hoje porque eu achei muito importante, tá? Me veio... Bom, o ano passado, eu dei uma das palestras, foi sobre isso aqui. Quando eu fui dar a palestra sobre isso aqui, eu fui investigar, porque tinha várias lâminas a respeito dessa escala, né? E dizia assim, ó, escala das emoções. E aí tu verifica o seguinte, vou ter que vir aqui. Muitas dessas lâminas que tu encontra da internet com exatamente essa tabela, essas escalas aqui, que é uma escala teoricamente frequencial, ou induz a ser frequencial, está escrito em cima Hertz. O que é Hertz? Hertz é uma medida física, né, da frequência de uma onda. Isso é medido em Hertz, tá? Então muita gente coloca o seguinte, isso aqui é uma escala de emoções, né, e é medido em 20 Hz, 30 Hz, 40, e assim vai. E alguém disse assim, e 200 Hz é a frequência do planeta. Opa! Não é. A frequência do planeta é 7,83, está tendo uns picos muito interessantes, chocantes eu diria, porque ela era uma frequência bem estabilizada, e de uns 20 anos, 10 para cá, e esse ano que passou então, e esse ano que entrou, nós batemos em 40, 50 Hz, né? Saindo de 7,83. Quem estuda sobre transição planetária sabe o que está significando esses pulos de frequência. Mas não é isso aqui que eu vou conversar sobre com vocês. Talvez eu converse num outro momento sobre transição planetária.
Mas aí eu digo assim, pô, vou ter que investigar porque as lâminas dizem coisas... teve um que falou que era em megahertz. Megahertz é 1000 vezes isso aqui. Então era 20 mil hertz, 20, 30... Aliás, mega não, é milhão. Desculpe. Mega é milhão. Então é 20... Eu digo, pô, mas que frequência mais alta é essa aí? Os caras estão fora da casinha, né? E ao investigar isso aí, eu descobri o seguinte... que essa tabela não é a escala de emoções. Ela fala sobre consciência. E eu fui investigar quem é que fazia isso aí, descobri que o nome é David Hawkins, que era um médico psiquiatra, espiritualista, e ele criou, estratificou e calibrou um mapa de consciência humana usando cinesiologia. Rapidinho para vocês, cinesiologia trata sobre movimentos, né, do corpo humano, musculatura, né, e ele descobriu que, sob determinadas condições, haviam respostas diferentes. Não sei como ele chegou nisso aí, mas o interessante é o seguinte, eu fui descobrir depois que ele era muito espiritualizado, né, então ele tinha um entendimento muito grande, e ele conseguiu, através de milhares de pessoas, foi montando esse mapa e que tem muita semelhança com estruturas do yoga, sufismo e escolas espirituais. Quem não sabe, sufismo é vamos dizer assim, a parte esotérica do islamismo. Muito bom, excelente, gente. E os resultados vieram no livro, Poder versus Força, e editado em 95. E esse trabalho, ele diz que centra os níveis de consciência ao redor de valores, chaves, fundamentais, principalmente integridade e verdade. Por que claro, quando eu cheguei ali, eu digo, eu tenho que falar sobre integridade para vocês, né? Porque toda essa tabela foi montada sobre isso aí. E capaz de fazer com que o ser humano, na sua escalada evolutiva, trafegue por todos aqueles números até chegar à parte em que Buda, por exemplo, chegou lá em cima no patamar onde ele se iluminou. O que é uma pessoa se iluminar? É quando ela atinge, claro, naquela escala, o topo, né? E ele chega a um ponto tal que ele conseguiu essa automaestria sobre o corpo físico, sobre as emoções e sentimentos e sobre a mente. Ele é mestre em tudo isso aí. E como tal, ele se graduou na escola humana 3 de terceira dimensão. Ou seja, ele não precisa mais reencarnar. Ele se tornou, do nosso ponto de vista, um ser perfeito. Né? Então não precisa voltar para 3D. Mas ele para ali naquele estágio? Não. Mal começou a escalada evolucionária dele. E nós? Nós nem saímos do chão ainda. Então, assim, é uma grande caminhada que nós temos pela frente, não só na terceira dimensão, como nas dimensões superiores. E acreditem que são muitas dimensões, não sei quantas, mas são muitas. Enfim, aí voltando a essa escala, e agora já sabendo que o que ele está falando aqui, nesse lado, é sobre níveis de consciência. E ele deixa bem claro, o que é um nível de consciência? Ele define como sendo o estado em que o ser humano toma a média das suas decisões, né? E que é diferente das emoções que ele coloca aqui desse lado, que são passageiras. Claro, a gente tem surtos emocionais, seja lá quais forem, né? E depois voltamos a uma normalidade. Pois bem, essa normalidade é o que define esse nível de consciência para nós. Tá? E os surtos emocionais estão aqui. E aí ele fez o seguinte, eu estudando, eu verifiquei que quando ele fala
dessa numeração, ele montou uma escala logarítmica na potência de 10. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, vamos aqui embaixo, vergonha, 20, ele deu o número de 20, né, e relacionou a um estado de humilhação. 20 quer dizer assim, ó, 20 elevado na potência de 10 com 20 zeros. Aqui seria, por exemplo, na coragem, 200 elevado à potência de 10 com 200 zeros. Para vocês verem o que é uma escala logarítmica. Tá? Para vocês entenderem. Aí ele diz o seguinte, por exemplo, se encontrar uma pessoa nesse estágio aqui, e observe vocês, eu quero mostrar para vocês o seguinte, nós estamos aqui, ó, 200, abaixo de 200 nós vamos ver orgulho, desprezo, raiva, ódio, vários estados emocionais que a gente conhece são negativos, de baixa vibração. Quem estuda espiritualidade, alguma coisa, percebe que esses são estados emocionais que nos colocam para baixo, são negativos, né? O estágio intermediário seria aqui, em torno de 200, né? Onde a gente começa a mudar e daqui para cima vai melhorando o nosso padrão vibratório, os nossos sentimentos, né? Até chegar a estágios mais elevados. Aí ele diz o seguinte, para entender essa escala logarítmica, o que ela quer dizer, por exemplo, uma pessoa que se encontra no nível de 300, ou seja, perto disso aqui, otimista, com disposição, ela sozinha equivaleria a 90 mil pessoas de 200 para baixo. Muito interessante isso aí, né? Vamos mais adiante. Ele dá um outro exemplo. Se nós encontrarmos uma pessoa que está aqui em 500, no amor, nesse estágio aqui vibratório, e aqui eu quero traçar uma diferença. Não estamos falando do amor romântico. Não tem absolutamente nada a ver com amor romântico. Estamos falando aqui de amor incondicional. O amor romântico, nós vamos encontrar ele nessa faixa aqui, ó. Onde está o orgulho, onde está a raiva, o desejo e o medo. Na verdade, ele começa muito aqui, ó, desejo. É ou não é o amor romântico? Tu tem um desejo pela outra pessoa muito grande, né? E aos poucos esse desejo vai se transformando num sentimento de posse, né? Aí vem o medo, medo de perder parceiro. Aí vem o ciúme, começa a ver as diferenças, as rusgas, se casar, se o pessoal casou, consegue manter isso aí por um certo tempo, né? E aí uma briga tal vai te deixar num sentimento de orgulho, né? Então vocês vão ficar trafegando nesses estados emocionais, nesses estados conscienciais, né? Até chegar a um ponto que brigam, se separam, e aqui fica nesse estágio vibratório. Então o amor romântico, ele está muito mais para isso aí do que para o amor incondicional. Não, que não vai chegar no amor incondicional. Geralmente, mas está errado. Não, absolutamente. É a maneira de começar um relacionamento, né? Mas tem que ser trabalhado. É para isso que vocês se juntaram, para se trabalharem. Então, se conseguirem trabalhar, essa paixão inicial vai lentamente se transformando numa amizade, numa coisa mais firme, mais sólida entre aspas, né? Até chegar ao amor incondicional. E o amor incondicional, a pessoa que chega nesse estágio do amor incondicional, ela, primeiramente, ela se ama. Ela tem um profundo amor por si mesma. Diferente de narcisismo, que é outra coisa completamente diferente, né? O narcisismo, tu tá apaixonado pela tua imagem, tem muito mais a ver com o aspecto físico. Mas
o sentimento de se amar é fundamental nessa caminhada, no despertamento. Nós temos que aprender a nos amarmos. Então ele diz o seguinte, que uma pessoa nesse estágio do amor incondicional, sozinha, ela se equipara a 750 mil pessoas abaixo do nível de 200, que estão aqui nessa faixa. E, consequentemente, se eu, olha aqui, ó, subindo 100 posições, uma pessoa nesse estágio que está aqui entre paz e felicidade, no estado consciencial de paz, sozinha ela se equipara a algo em torno de 10 milhões de pessoas abaixo da escala de 200. E mais, ele disse ainda, na época do livro, quando foi editado, que haviam na Terra em torno somente de 22 pessoas nesse nível encarnadas. Vamos mais um pouquinho adiante. 700. Iluminação. Quando a gente fala em iluminação, nos vem a figura de Buda, que atingiu esse estado, né? Uma das poucas pessoas que atingiu, claro, de lá para cá, mais pessoas conseguiram chegar nesse estágio. Mas ele foi um dos primeiros a chegar, e sozinha, ele equivale a 70 milhões de pessoas abaixo do estágio de 200 nessa escala. E que na época, 95, tinha somente uns 10 encarnados. E quem chega ao estágio de 1000, sozinho pode contrabalancear a negatividade coletiva da humanidade. Gente, conhecemos uma única pessoa encarnada com essa capacidade, que foi Jesus. Né? E a bem da verdade, eu acho que ele está muito mais acima desses 1000 ainda, pelo que eu tenho estudado a respeito dele. Bom, na época ele dizia o seguinte, que 15% da humanidade somente estava acima de 200, e algo em torno de 85% da humanidade total estava abaixo de 200, ou seja, estavam nessa faixa aqui. Hoje, claro, mudou muito, porque os níveis energéticos do planeta estão elevando e muita gente está despertando e percebendo o quanto é importante esse trabalho individual. Né? E o quanto, e quando eu vi essa tabela e entendi como é que ela funcionava, eu digo o quanto ficou mais forte dentro de mim a importância que tem da gente se buscar e se elevar e buscar o autoconhecimento. Né? Eu não sei quantos nós estamos hoje aqui, mas eu sei que nessa transição ela precisa atingir um nível mínimo para fazer toda a transição necessária. Então, muita gente que não tem condições de passar dos 200 vai ser levado para outro planeta. Como eu disse para vocês, não é o momento da gente conversar sobre isso aí. Mas fiquem sabendo que vai ser assim. Né? Agora, Parro, então, está querendo dizer que é 200? Não sei, gente. Não sei. Francamente, eu não sei. Eu sei que nós temos que nos puxar. Né? Pode ser que todos vocês continuem no planeta, pode ser que não. Não sei. Mas não é o caso aqui agora. O importante é descobrir como e de que maneira nós podemos ir buscar esse autoconhecimento, né? E entrar e começar a nos despertarmos para um estágio mais elevado. O resultado daquilo que eu estava falando para vocês que aconteceu na minha empresa foi marcante em menos de um ano. Só para vocês terem uma ideia, o nosso nível de qualidade dos produtos que a gente colocava no mercado nos deixava com um market share, ou seja, a nossa ocupação no mercado era abaixo de 10%. Em um ano, os produtos que nós começamos a trabalhar já com esse sentido de qualidade, de melhoria, por quê? Porque todo mundo entendeu que não era coisa de brigar, nós tínhamos que unir forças para melhorar as coisas. Né?
Em questão de um ano, nós pulamos de menos de 10% para 41%, 42% de mercado no Brasil. Né? Foi um salto gigantesco. Tudo em função desse trabalho, tudo em função de tu perceber que tu é muito importante numa empresa e que todo mundo tinha que ser honesto um com os outros, deixar de brigar e trabalharmos, né, para um bem comum. Agora imagina se isso acontece com a humanidade. Né? Fome existiria? De jeito algum. Para começar, vamos adiante. O filósofo do século XVII, ao responder a seguinte questão: há alguma coisa que eu possa saber com certeza absoluta? Filósofo é bicho triste, né? Eu digo isso aí porque várias vezes eu sentei e ficava filosofando, eu já vi várias pessoas filosofando, de repente, pá, tu escrevi uma coisa, pá, que legal isso aqui. No outro dia tu lia e disse assim, que besteira que eu escrevi aqui. Oh, ainda bem que eu não ainda bem que eu não larguei para o mundo, né? Mas o filósofo, ele não tem como é que é, se conscienciou, sei lá. Aí mas ele teve uma grande jogada de Descartes, tá? Ele cunhou a célebre frase, penso, logo existo. Baseado nessa questão. Uma pessoa uma vez perguntou para ele, há alguma coisa que eu possa saber com certeza absoluta? Ele aguardou, no outro dia ele veio para a pessoa, sim, penso, logo existo. Pá, que sacada, gente. É? Que sacada, sensacional, foi um checkmate que ele deu. O que ele quer dizer com isso aí? Ele compreendeu que pelo fato de estar sempre pensando, não tinha dúvida nenhuma, significava que o pensamento igualava ao ser, né? Ao ser pensante. Então ele dizia o seguinte, a identidade, eu sou, né, Rui, Maria, Teresa, etc., enfim, se pensa, é sinal que existe. Né? Então, eu penso, estou existindo. No momento que eu parar de pensar, eu vou saber que eu não existo mais. Será? Que coisa? Tá, o filósofo é assim, ele larga umas coisas assim que mas vamos lá, vamos adiante. Aí apareceu um cara chamado Sartre, 3 séculos depois, que estava pensando sobre o que Descartes falou, e de repente ele entendeu algo importantíssimo e disse uma coisa. Mas eu digo para vocês o seguinte, ele botou água no cafezinho do Descartes. Ele sacaneou. O que ele percebeu, gente? Que a consciência que afirma eu sou, vejam bem o que eu estou falando, vamos ver se vocês sacam isso aí. A gente, assim, filósofo é bicho triste, tá? Então, às vezes, as coisas a gente leva um ano para entender. Mas eu vou tentar mostrar para vocês o quanto é importante isso aqui que ele está falando. E o que ele quis dizer é o seguinte, que a consciência que afirma eu sou, não é a consciência que pensa. Opa, então quem é? O que ele quis dizer com isso é que quando nós estamos conscientes que estamos pensando, esta consciência não faz parte do pensamento. Por que ela não faz parte do pensamento? Porque ela observou o pensamento. Sacaram? Não preciso responder por enquanto. Então, assim, o que ele diz assim? Ele separou o ser pensante do ser consciente. Ele sacou isso aí, é muito interessante. Eu vou provar para vocês em seguida isso aí. E que, obviamente, essa consciência está observando o pensamento. Então, essa consciência está numa dimensão diferente do pensamento. E ele disse mais, e ele observou mais o seguinte, que o pensamento, de uma maneira geral, é descontrolado. Vocês concordam comigo? Não? Concordam? Concordam? Vocês têm controle do pensamento? Não? Eu não vou nem perguntar se vocês têm consciência do que vocês estão pensando. Tá?
Às vezes sim. Então, quando tu consegue perceber isso aí, é sinal que a tua consciência percebeu alguma coisa. E no momento que ela consegue perceber isso aí, o que acontece? Ela pode ter o comando da situação. E se ela não tiver o comando, o pensamento vai estar sempre descontrolado. E 99% das vezes, no dia a dia, o nosso pensamento está descontrolado. Né? E mais, ele diz assim, ó, essa consciência é quem diz eu sou. Vamos mais adiante aqui para vocês entenderem, porque eu também não quero passar muito tempo. Na verdade, Descartes havia detectado a origem do ego. Né? Ou seja, o pensamento descontrolado. E o Sartre percebeu o ser consciente, o que percebeu o pensamento descontrolado. Obviamente, mas nenhum dos dois aprofundaram, né? Então, por exemplo, vocês já tiveram sonhos e que de repente vocês percebem o seguinte, opa, eu estou dentro de um sonho. Não é uma coisa muito fácil, né? Pode ser que alguns de vocês nunca tenham tido isso aí, mas eu já tive isso aí, imagino que alguns de vocês já tenham. De repente tu diz ali, pô, mas isso aqui é um sonho. Eu sei que é um sonho, mas eu não consigo parar. Mas eu estou consciente. Então, olha assim, ó. O que é isso aí? É que no momento, naquele momento, e às vezes é um momento muito curto, nós ficamos despertos, conscientes, né? E logo em seguida nos perdemos. Ou seja, outra dimensão da consciência se estabeleceu durante o sonho. Conclusão, a verdade suprema de quem nós somos não é eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Rui, tu é fulana, eu gosto disso, eu gosto dele. Não. Mas o entendimento de que eu sou o quê? Uma presença. Não consigo definir muito mais do que isso. É complicado, tá? Mas eu sinto que eu sou uma presença. Eu não sou esse corpo, né? Eu estou usando um corpo. Mas a maioria das vezes, mas o ego não. O ego, o que ele faz? Ele se identifica com o corpo, né? Então essa é a diferença. O ego se identifica com o corpo. Ele acha que ele é esse corpo. Então ele acha que se esse corpo de repente desaparecer, deu, acabou, c'est fini. Agora, quem tem entendimento espiritual ou quem já tem algum despertamento consciencial já sabe que, negativo, a coisa não vai terminar aqui. Né? Nós vamos continuar com a nossa consciência. O mundo espiritual cansa de nos dizer e nos provar e comprovar esse tipo de coisa. Então, o que é importante aqui? Nós estamos descobrindo que nós, cada um de nós, temos duas estruturas diferentes. E que a gente jamais se deu conta disso aí, pelo menos alguns de nós. Uma é o ego, né? E outra é a consciência. Quais as Rui, e as características de cada um? Como é que eu sei quando é o ego, quando é a minha consciência? Né? Como é que eu vou definindo isso aí? Gente, isso faz parte da nossa busca. Tá? Mas eu posso estabelecer algumas coisas que já foram estabelecidas. O ego, primeiramente, é o dono, ele se adona, eu acho que 90% ou mais da nossa mente. Né? Está descontrolado as coisas que eu estou pensando, e às vezes eu consigo ficar vários dias completamente descontrolado, sem saber o que quer dizer, sem estar consciente do que eu estou fazendo. A coisa está muito no automático. Né? Então esse é o ego, ele se adona disso aqui. Segundo, o ego, ele representa papéis em cada encarnação. E às vezes, dentro de uma encarnação, ele representa vários papéis. Vou dar um exemplo para vocês, né? Tu trabalha, Nisha? Trabalha. Qual é a tua profissão? Então, a Nisha é uma instrutora de yoga. É um papel.
que ela vai representar enquanto ela está dando yoga. É mãe? Não é mãe. Então, ela não é mãe. Não tem como representar esse papel. Né? Mas outras pessoas teriam como representar esse papel. E mais, sou professora, por exemplo. Ou gosto muito de pedalar. Sou uma atleta. Né? Gosto de pintar, sou uma pintora. Então, se vocês olharem direitinho, o ego ele vai se adaptar a cada um dos papéis conforme ele vai se apresentando. E, se houver necessidade e ele sentir que vocês estão em perigo, ele vai mudar o papel. Porque uma das principais funções do ego é nos manter a salvo daquilo que ele considera que é um perigo. Vejam bem, daquilo que ele considera que é um perigo. Então ele vai manter vocês a salvo sobre aspecto físico, não vai deixar você se queimar no fogo, por exemplo, nem se atirar de um edifício, né? Ele vai tentar preservar vocês, vai tentar preservar vocês de algum problema psicológico muito forte, algum trauma que vocês tiveram, ou na infância, ou adulto, vai tentar manter vocês afastados disso aí, ou numa briga vai fazer com que vocês estejam sempre por cima, por orgulho. Diga. Sim. Ele, assim, ó, ele vai tentar proteger nós de tudo quanto é jeito. Proteção. Sabe aquela... Imagina assim, ó, a mãe e um filho, a mãe super protetora, se ela puder, ela coloca uma redoma no filho e ele vai crescer sendo ninguém. Alguém totalmente dependente. Então, eu estou dando um exemplo de uma superproteção. O ego vai tentar ser superprotetor com relação a vocês. Né? E enquanto a gente não souber disso aí, a gente deixa. E se entrega. Né? E aí vamos deixar de perceber determinadas coisas e, eu vou dizer assim, inclusive de curar determinadas feridas que nós temos emocionais, porque o ego, ele não, aqui tu não toca, vai doer. Como se fosse tirar algum pedaço. Então mantém a gente protegido. Essa é a função dele. E à medida que a gente começa a entrar no autoconhecimento, tu começa a dizer, não, parei um pouquinho, meu ego. Espera um pouquinho. Eu estou vendo que aqui está me causando muita dor, então eu quero ir a fundo, eu quero me curar disso aí. Eu quero me curar de determinada mágoa, eu quero me curar de certos sentimentos que me deixam para baixo, né? Então, assim, ó, para tu te curar, tu tem que segurar o ego. E para segurar o ego, o que tu tem que fazer? Tu tem que ter mais consciência. E aí, eu falei das identificações agora há pouco. Então, nós temos que parar um pouco, ir aquietando esse cara aqui e despertando esse cara aqui, que é a consciência. Sem isso, nós não vamos trilhar o caminho do evolutivo. Leva muito tempo. Né? A consciência é a presença, é o sentido e a percepção do ser. Há momentos que a gente tem, eu já passei por isso, pode ser que vocês também já tenham passado por isso, em que de repente tu está meditando alguma coisa e de repente ocorre uma expansão do teu ser e tu sente o teu ser integrado a tudo à tua volta. Né? Então, quem tem esse tipo de trabalho, costuma fazer esse tipo de trabalho, a yoga te leva muito a isso, né? Da meditação, qual o objetivo da meditação? Acalmar esse carinha aqui, ó. No momento que tu começa a acalmar a mente, tu abre espaço para a tua consciência entrar. Simples. A tua consciência. Exato. Exato. Gente, esse chaveamento, no início é muito difícil acontecer, né? Mas
é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Vocês não se tornaram profissionais na área, cada um de vocês, ou se tornaram adultos, sem experienciar, sem fazer repetida vezes um monte de coisas, né? Então a repetição te leva a isso aí. Então a repetição da consciência parar com o ego é que vai tornar que com o tempo você se torne mestres do ego. Não é acabar com o ego. Nós não vamos acabar com o ego. Tem gente que diz assim, ó, tu tem que acabar com o ego, tem que matar o ego. Não, não façam isso, pelo amor de Deus, não façam isso. O ego é importantíssimo, né? Mas o ego, o que que é? É uma criança que está aprendendo. Então nós temos que ensinar o ego. Quem que vai ensinar o ego? A consciência. E como é que eu vou conseguir isso aí? Abrindo espaço para a consciência. Nos tornando mais conscientes, menos tagarelas. Existem vários métodos. Então o que eu estou mostrando para vocês aqui, que o autoconhecimento ele é um processo. Ele não é uma coisa que vai acontecer assim de uma hora para outra. Tem muita gente assim que de repente, é porque ela está pronta a nível de alma para que isso aconteça, né? Então, vamos adiante aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Voltando aqui à nossa escala, né, de consciência, essa aqui é uma ferramenta linda, maravilhosa, que eu descobri, vale a pena vocês buscarem na internet, porque sobre cada um disso aqui, ele dá uma explicação. Em cada um desses aqui, ele dá uma explicação que nos remete a um estado consciencial. Então, o que que nós precisamos? E aí vem a honestidade, né? Onde eu me encaixo nessa escala? Por exemplo, tem várias outras maneiras, né? Mas eu estou dando essa aqui para vocês porque para mim foi excelente o ano passado quando eu descobri isso aí, tá? E que ponto eu estou aqui, né? Inicialmente a gente pensa, não, nós já estamos aqui, neutralidade, otimismo, já consigo perdoar. Conseguem? Vocês conseguem perdoar determinadas mágoas? Se consegue, que bom. Porque essa é uma das maiores dificuldades que nós temos, é perdoar. Não é do perdão da boca para fora, é a nível de alma mesmo, né? Esse é só um exemplo. Então, a gente tem, então, nessa caminhada de autoconhecimento, essa honestidade, essa auto-honestidade é fundamental. É procurar sair da ilusão que o ego te coloca. E aí tem que ficar muito atento. Porque o ego vai tentar te enganar o tempo todo para tu não entrar e não furungar nas feridas emocionais. Por mais que tu queira conscientemente fazer isso aí, ele vai tentar fazer, vai dar a volta, vai, né? Então, isso é um trabalho de formiguinha. O ego que não está trabalhado é bem isso aí. Eu estou sempre certo, o resto do mundo está errado. Vou dar um exemplo aqui para vocês de alguma desses estados. Por exemplo, aquele mais baixo, tá? É o estado mais baixo de consciência que ele diz que é o que tem menos energia. Uma pessoa com vergonha não toma decisões, não interage com outros seres humanos e não tem experiências na vida. O que dificulta essa pessoa de aprender por conta própria, o que funciona ou não. Gente, nós não estamos aqui nessa vida para aprender teorias. Não que elas não sejam importantes. Mas o que realmente vai deixar gravado no nosso nível de alma são as experiências que a gente tiver. Então não adianta fugir. Não adianta fugir de determinadas coisas para resolver. Um dia nós vamos ter que encarar, cedo ou tarde. Então, e esse estágio aqui é o pior de dizer, ou seja, tu está lá embaixo, quase já tirando a tua vida. É um estado
de profunda depressão, existem vários estágios, mas é onde assim tu chegou num ponto que o simples contato com outras pessoas tu tem vergonha, tá? Em seu nível mais sutil se manifesta como timidez. Num nível extrema de vergonha, a pessoa quer desaparecer, até suicidar-se. Pense nesse nível como o nível do extremo ódio pessoal, da profunda autopiedade. Eu tenho uma pena de mim muito grande. Eu não sou digno de estar com outras pessoas. Então eu me escondo, eu fujo, né? E a vida para mim deixa de ter qualquer sabor, qualquer valor. Eu digo, então para que eu estou vivo? Gente, deixa eu voltar um pouquinho antes aqui, que eu me esqueci. Eu me esqueci, eu ia fazer uma pequena prática com vocês para mostrar, para que vocês percebam em vocês mesmos o que é um, o que é o outro, tá? Vamos fazer essa práticazinha? Tá? Eu já fiz algumas vezes aqui com vocês, pode ser que alguns se lembrem. Ela vai levar 1 minuto do nosso tempo, nada mais do que isso, tá? Então, durante 1 minuto eu vou pedir para vocês o seguinte, vocês vão sentar, vão fechar os olhos. Ainda não. Vão fechar os olhos e durante 1 minuto que eu vou contar lá, vocês vão aquietar a mente. Combinado? Puderam fazer isso aí? Então vamos lá. Fechando os olhos, valendo. Procure deixar a mente serena, sem qualquer pensamento. Pronto. Pode abrir os olhos. Agora vamos para a hora da verdade. Quem conseguiu aquietar a mente por 1 minuto? 1 minutinho só. Todo mundo não conseguiu. Ninguém conseguiu. Quem conseguiu pelo menos por alguns instantes? Vários, né? E eu falei instantes. Esses instantes quer dizer de 1 segundo, né? Então assim, ó, o que é isso, gente? Exatamente eu queria mostrar para vocês o controle do ego e o controle da consciência. Claro, nós estamos num estágio que é muito difícil controlar o ego, mas se vocês quiserem estabelecer um padrão, uma caminhada serena, buscar paz, entendimento, tolerância, compreensão, e chegar nesses estágios mais elevados, vocês têm que ter essa maestria mínima que é de controlar o ego. Sem controlar o ego, o que acontece? A nossa mente, em qualquer briga, ela vai nos direcionar para isso aqui, ou para ansiedade, ou para um desespero, ou para uma ofensa, ou para uma súplica. Lembra que os níveis emocionais, eles são cíclicos, né? Às vezes dão um pulo, depois voltam para o normal. Só que a média deles, a média
disso aqui é que vai estabelecer em que parte da consciência nós estamos. E se vocês olharem bem, o grosso da humanidade está aqui no medo. Faz sentido? O grosso da humanidade vive no medo. E as mídias sociais trabalham para que as pessoas fiquem nesse estágio, presas. Né? Uma outra parte fica por aqui, raiva, orgulho, coragem. Poucos estão nesse ponto intermediário que já estabelece uma certa mudança de padrão vibratório entre negativo, né, para um positivo. E à medida que a gente começa a entrar numa positividade, as coisas à nossa volta começam a acontecer de maneira mais suave, mais tranquila. Mesmo que vocês estejam, por exemplo, de algum estágio aqui avançado e eclode uma guerra à volta de vocês. E vocês vão continuar tranquilos, serenos e com mais capacitação para trabalhar aquilo que necessita ser trabalhado. Sem entrar em pânico, nossa, o que vai acontecer? Vou perder isso, vou perder aquilo. Por quê? Porque o nosso ego está muito preso a coisas materiais. Né? Jesus e os grandes guias da humanidade já diziam, né? Não vamos levar nada para outra vida. Então, para que isso? Para que nos manter presos nessa coisa de querer ter cada vez mais? Né? Vamos sim fortificar aquilo que é fundamental. E o que ele queria dizer que é fundamental? É esses níveis de consciência mais elevados. Isso aí a gente leva para outra vida. Inclusive, levamos para outra vida isso aqui. Então, se nós estivermos num padrão baixo, o que vocês acham que vão acontecer quando desencarnar? Nós vamos ir para os lugares horríveis, de padrão baixíssimo. Então, essa é a importância do autoconhecimento. É fazer com que a gente compreenda. Hoje eu vi uma coisa muito interessante. Hoje eu vi um videozinho que tem tudo a ver com isso aqui. Pensamento. Falamos sobre pensamento. Quem domina o pensamento é o ego. Hoje eu vi um videozinho que alguém colocou no grupo aqui do Amor e Luz, que dizia o seguinte: quando a pessoa pensa demais, ela corta a conexão com as energias dos seres mais elevados, com as energias mais elevadas. Ao cortar essa conexão, o corpo energético, que é aquele corpo que está lá, cheio de canaizinhos e de focos de luz, os canaizinhos são chamados de nadis, ou nadis, tá? Que são onde trafega, circula a energia do nosso corpo. Aquele corpo lá é um corpo intermediário entre o corpo astral e o corpo físico. Então, ele pega através dos chakras energias do corpo astral e entrega para o corpo físico, como se fosse um capacitor. Ele vai entregar a energia necessária para o nosso corpo físico. E a mesma coisa acontece de vice-versa. Então, pega algumas energias físicas e leva algumas informações para o astral. Então, ele é um corpo intermediário. E esse corpo, ele precisa estar fluindo livremente. Quando a gente está com a cabeça muito cheia, os pensamentos muito batendo, há uma trancada muito grande da chegada dessa energia cósmica. Né? Consequentemente, todos aqueles canais energéticos, eles começam a apresentar nós energéticos, trancas energéticas em vários pontos. Como ele é uma cópia fiel do nosso corpo e está inserido no nosso corpo físico, o que acontece se a energia deixa de fluir, por exemplo, numa perna, ou perto do coração, ou perto da cabeça, ou em outros lugares? Ele abre a possibilidade das doenças. Então, mais uma razão para a gente começar a trabalhar a mente, aquietar a mente, deixar que as energias fluam, porque elas vão nos trazer um padrão muito alto de cura e de harmonização. Faz sentido isso aí para vocês?
Pois é, hoje eu vi isso aí. Não sabia. Que coisa interessante. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, tá? Pessoas. O recado que eu queria dar para vocês é esse aí, então, sobre autoconhecimento. Na próxima aula eu vou trazer mais uma pessoa para dar uma palestra de autoconhecimento. Brincadeirinha, tá, gente? Mas assim, ó, eu acho, a minha ideia era justamente trazer para vocês a importância de cada um de nós começarmos a despertar para esse entendimento de nós mesmos. Né? Aqui o nosso grupo, ele auxilia muito trabalhando a energia, inclusive agora há pouco, em seguida nós vamos dar passes energéticos, isso vai auxiliar muito vocês naquelas questões, mas vai auxiliar a curar? O que adiantaria a gente trabalhar algum de vocês, aí vocês saem daqui, entram no padrão vibratório desses aqui, o que vai acontecer com as energias? Vai esculhambar tudo de novo. Né? Então a gente auxilia, faz limpeza, tudo mais, mas o processo de cura é de vocês. Nós não somos curadores, vocês é que são. E vocês têm esse poder de curar, de autocura, como? Através do autoconhecimento. Tá bom, gente? Gratidão, gratidão, gratidão a todos.